Bom, pessoal, mais uma integral, né? A integral do seno à terceira de x dividido pela raiz do cosseno de x, né? Com relação a x. Então, temos aqui uma integral trigonométrica, né? A gente tem aqui o seno à terceira. Com esse tipo de integral, a gente sempre vai procurar, né, o seno quadrado ou o cosseno quadrado. Isso para a gente utilizar aquela, né, relação da trigonometria que diz que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x tem que ser igual a 1. Né? Então, isso aí, né, essa relação a gente tem que ter, né, em mente para resolver esse tipo de integral. Então, eu vou reescrever essa minha integral como seno ao quadrado de x, que multiplica, né, o seno de x dividido, vou manter aqui, né, a raiz do cosseno de x. Né? Ou seja, eu vou substituir o meu seno ao quadrado de x utilizando essa relação. Eu vou isolar, né? Então, o seno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Então, eu vou trazer para cá essa substituição, certo? Então, 1 menos o cosseno ao quadrado de x, que multiplica, né, o seno de x, tudo isso aqui dividido pelo cosseno de x. E aí a gente conseguiu fazer a primeira substituição. Então, nesse tipo de questão, a gente sabe que o seno e o cosseno, eles têm uma relação de derivada, né? Então, a gente pode fazer uma substituição por u. Eu vou chamar de u o cosseno de x. Quem vai ser du dx, né? A derivada do cosseno de x é menos o seno de x. Logo, dx vai ser du sobre menos seno de x. Então, agora a gente pode fazer a substituição, né, aqui na integral. Ou seja, a minha integral vai passar a ser 1 menos, né, u ao quadrado, porque cosseno de x é u, que está sendo multiplicado pelo seno de x. Aqui embaixo eu vou passar a ter, né, a raiz de u. Eu vou já escrever como sendo u elevado a meio, né, que é a mesma coisa. E no lugar do dx eu vou colocar du, né, dividido por menos seno dx. Então, esse seno de x com esse seno de x vai ser simplificado, né? Esse menos eu já vou colocar para fora da integral. Então, eu vou ter menos, né, a integral de 1 menos u ao quadrado sobre u elevado a meio du. Né? A gente caiu agora no integral mais simples. Então, a gente pode fazer aqui, né, uma separação dessa integral. Então, eu vou reescrever ela como sendo menos a integral de 1 sobre u elevado a meio, menos com menos, mais a integral, né, de u elevado ao quadrado sobre u elevado a meio. A gente não pode esquecer aqui, né, do du e do du. Então, aqui a gente tem duas integrais, né, básicas. Para a gente resolver esse tipo de integral algébrica, né, a gente precisa jogar para cima com a potência, né, invertida, ou seja, eu vou ter a integral de u elevado a menos meio du, mais, e nesse caso aqui, né, jogando para cima vai ficar também menos meio, então eu tenho 2 menos meio, dá 1,5, que é a mesma coisa, né, que 3 sobre 2 du. Então, agora sim a gente pode resolver, né, essas duas integrais. Então, aqui a gente vai ter menos, integral de u elevado a menos meio vai ser u elevado a u elevado a menos meio mais 1, dividido, né, por menos meio mais 1. Mais integral de u elevado a 3 sobre 2 vai ser u elevado a 3 sobre 2 mais 1, dividido, né, por 3 sobre 2 mais 1. E aí, o que acontece? Né? Eu tenho menos meio mais 1 dá mais meio. Então, aqui a gente vai ter menos u elevado a meio dividido por
meio, e aqui a gente tem 1,5 mais 1 dá 2,5. Então, é u elevado a 5 sobre 2 dividido por 5 sobre 2. Então, a gente finalizou aqui, né, a integral, né? A gente só precisa trazer de volta a minha variável x. Então, para a gente dar aqui a solução final dessa integral, certo? Eu vou fazer aqui, nesse canto, eu vou trazer de volta, né, o meu cosseno de x. Então, eu vou ter o meu menos, vou repetir a primeira vezes o inverso da segunda. Então, eu vou ter menos 2 vezes, né? Já vou escrever na forma de raiz, o cosseno de x, né? Porque eu tenho u elevado a meio, a mesma coisa que raiz de u. Então, vai ficar, né, raiz do cosseno de x. Mais, agora eu tenho, né, u elevado a 5 sobre 2 dividido por 5 sobre 2. Então, repetindo a primeira vez o inverso da segunda, eu vou ter, né, 2 sobre 5, que está multiplicando, então, o cosseno elevado a 5 sobre 2 dx, né, mais a minha constante c. Então, está aqui, né, a solução da integral que foi pedida, né? A integral de seno a terceira de x dividido pela raiz do cosseno de x. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like e siga o canal. Até a próxima e obrigado!